Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 4 da classe de juvenis. Falar hoje sobre o hedonismo, uma ideologia que está levando muitas pessoas para o inferno, inclusive alguns cristãos. Fica aqui comigo que a aula de hoje é uma aula extremamente importante, que você vai ver a sutileza de Satanás para derrubar os nossos jovens. Para esta aula, os louvores sugeridos, 100, 171 e 363. Eu também estarei te dando as respostas da hora da revisão. Fique aqui comigo que a aula hoje está do céu. Hedonismo, ser feliz a qualquer custo. Os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Quando nós estamos ressuscitados, crucificados com Cristo, nós mortificamos a nossa carne. E se falando em carne, entre a batalha entre a carne e o espírito, quem vence? E como faz para o espírito vencer a carne? Também te falarei acerca desse negócio. Veja que as pessoas hoje buscam o prazer a todo custo. E isso é um grande problema que está levando muitas pessoas para o inferno. O hedonismo, o que é? A ideia dessa filosofia de vida parte do princípio de que os seres humanos devem realizar todos os seus desejos e buscar o que acredita ser a felicidade, mesmo que para isso tenha que prejudicar o próximo, agir sem ética, quebrando esses e demais princípios bíblicos. Então veja o que é o hedonismo. É a ideologia pela qual parte do princípio que todo ser humano deve realizar todos os seus desejos e buscar a felicidade a qualquer custo. O que isso tem a ver com a questão de ir para o inferno por conta disso? Isso requer dizer o seguinte: o hedonismo, ele fala que a pessoa deve buscar os seus desejos e felicidade a qualquer custo, mesmo que, para isso, tenha que prejudicar o próximo. Mas a Bíblia não fala para nós prejudicarmos o nosso próximo. A Bíblia fala para nós fazermos o quê? Amar o próximo. Entre outra coisa também, agir sem ética. A pessoa quer ser feliz a todo custo, então não vai usar uma ética para isso. Independente do que ela for fazer, ela não vai usar a ética porque ela quer alcançar aquilo de qualquer maneira. E isso, claro, vai ferir os princípios bíblicos. As pessoas hoje buscam muitas vezes a felicidade. Não há assim um pecado, não há um problema a pessoa buscar uma felicidade, por exemplo. Lembra, por exemplo, da mulher que disse para Jesus que vai buscar o seu marido? O que ela disse? O que Jesus falou para ela? Olha, já tivesse 5 maridos e o que tem agora não é teu marido. O que Jesus estava dizendo para ela? Olha, você buscou a felicidade com 5 maridos, mas o que você tem agora, ele não é seu. Ou seja, a busca da felicidade não é um pecado, não é nenhum problema. Buscar a alegria, a felicidade não é nenhum problema. Mas, quando se quebra a questão da ética, de não agir com amor ao próximo, aí sim traz um grande problema, prejudicar o próximo para ser feliz. É o famoso puxar o tapete de alguém. Ou seja, a pessoa, para ser feliz, ela vai puxar o tapete de alguém na empresa, talvez até na igreja, inclusive, Para quê? Para alcançar aquilo que ela quer, o desejo que ela quer, talvez de ser pastor, por exemplo. Então ela vai arrumar um jeito de derrubar aquela pessoa que está mais próxima para ser pastor. Para quê? Para que essa pessoa não seja aí pastor, porque está mais próximo de alcançar, e esta pessoa fica no seu lugar. Então isso aqui é uma questão muito perigosa. Segundo essa ideologia, os padrões bíblicos para as pessoas devem cair por terra, ou seja, nós não devemos nos guiar pela Bíblia. Ora, se nós não vamos nos guiar pela Bíblia, vamos nos guiar pelo quê? A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Portanto, nós colocamos a Bíblia em primeiro lugar e não o hedonismo. O hedonismo ele tem levado pessoas à perdição por conta desse negócio. Eu tenho que ser feliz a qualquer custo. E não é isso que nos apresentam os textos bíblicos. Vamos andar um pouco mais para que você, assim, compreenda melhor a aula e dá uma aula assim, mais dinâmica, mais rápida. Inclusive, falar em rapidez, tem um botãozinho aqui. Se você clicar na engrenagem ali, você pode aumentar a velocidade do vídeo. Aí você alcança aí a aula no menor tempo, na metade do tempo, por exemplo.
Como surgiu? Como podemos ver, tal ideologia não é nova ou exclusiva da nossa sociedade. Desde a queda, o ser humano passou a buscar a realização de seus desejos, projetos e sonhos a todo custo, inclusive sobre a perda da comunhão com Deus. Veja aqui que a queda trouxe para o homem essa questão da busca de realizar os seus desejos. Salmos 37,4 nos diz o seguinte: deleita-te também no Senhor e te considerar o desejo do seu coração. Então, se você tem um desejo no seu coração, tenha prazer no Senhor. Muitas pessoas falam para a gente descansar no Senhor, né? Deitar no Senhor. Não, não é isso que o texto fala. Deleitar é ter prazer. Então, tenha prazer no Senhor, tenha prazer na obra do Senhor, tenha prazer nas coisas do Senhor, buscar as coisas que são de cima, buscar ao Senhor e Ele te considerar o desejo do seu coração. Essa é uma ideia mais acertada. Então, veja que o homem, ele sempre buscou desde a queda a busca da felicidade. Por quê? Porque o homem era feliz e não sabia, Adão e Eva. Porque eles viviam ali no paraíso, tinham ali a presença do Senhor, mas queriam algo mais. Eles não estavam necessariamente felizes com a presença do Senhor. Eles queriam algo mais. E por conta disso, pela desobediência de Eva e pela omissão de Adão, houve a queda. É sempre bom falar, sempre quando eu falo sobre a questão da queda, a responsabilidade, a queda do homem não foi culpa de Eva. A queda foi culpa de Adão. Foi Adão quem pecou e não Eva. Por quê? Porque o Senhor, tanto é que quando o Senhor veio no jardim, ele não buscou por Eva, ele buscou por Adão. Por quê? Porque Adão era o líder ali, entre ele e a mulher. Ele era o líder. Deus tinha designado a ele. Então, se a mulher pecou, o que Adão tinha que fazer era o quê? Era repreender Eva. Só que o que ele fez? Ele abraçou com ela, cometeu o mesmo pecado dela. Então, por isso, pela desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo. Então, veja que eles já tinham um desejo de buscar a felicidade, mesmo sem saber, eles estavam quebrando a maior felicidade que possuíam. Tinham tudo que precisavam, que alguém precisava, tinha ali, no caso, a vida eterna. Então, veja que Adão e Eva quebraram essa questão. Então, sempre houve essa busca aí da realização dos desejos. Também as questões dos projetos e sonhos, na questão a todo custo. Ou seja, eu vou ser feliz independente do que eu tenha que fazer. Eu vou realizar os meus projetos, ainda que eu tenha que puxar o tapete de alguém. A questão do hedonismo é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Não existe um próximo. O mais importante do hedonismo é ter prazer. É se realizar os desejos, os projetos, todas essas coisas. Já vamos ver a questão do grande problema, do grande engano desse negócio. E aqui a grande questão também de Adão e Eva foi a perda da comunhão com Deus. E isso trouxe para nós também. Hoje nós temos uma comunhão com o Senhor, mas se Adão e Eva não tivessem pecado, a nossa comunhão ela seria plena, ela seria perfeita, seria extremamente perfeita. Então veja que aqui houve essa ideia, né, de Adão e Eva, então por conta dessa queda nós padecemos até hoje. Né? O engano. Segundo o hedonismo, não tem problema algum comer em excesso, no caso a glutonaria, né? Embriagar-se ou entregar-se à sensualidade, como se não houvesse amanhã e nenhum Deus a quem prestar contas. Veja que aqui há algumas questões que eu quero me aprofundar um pouco mais com você, ser mais claro com você. Veja que aqui o hedonismo não tem problema algum comer em excesso, que é a questão da glutonaria. Para eles não há nenhum problema, desde que você tenha prazer de comer, você pode comer o que você quiser. O que contraria a Bíblia lá no livro de Lucas, no capítulo 21, versículo 34. A Bíblia condena a glutonaria. Então veja que até na questão da ceia do Senhor, né, 1 Coríntios capítulo 13, ali a partir do 17, vai falar que uns comem, outros se embriagam, não tem aquela coisa toda, cada um participa da sua ceia, ou seja, as pessoas ali se fartavam. Não era uma ceia como nós conhecemos hoje na igreja, que tem o partir do pão, não existia aquilo ali em Coríntios. Aquele, na verdade, 1 Coríntios 13, fala exatamente da questão contra a glutonaria, contra o beber demais, o embriagar-se. Então, veja que aqui já entra na questão da glutonaria. Não há nenhum problema em comer em excesso. Aí, 1 Coríntios 10:31 nos fala o quê? Quer comais, quer bebais, fazer isso para a glória de Deus.
Então, se a Bíblia condena a glutonaria lá em Lucas 21:34, então eu preciso comer com sabedoria. Por quê? Porque a glutonaria, ela leva a pessoa para o inferno. A glutonaria, ela é um pecado. Embriagar-se. Efésios 5:19 nos fala sobre a questão: não vos embriagueis com vinho em quem há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu acho que é Efésios 5:18. Deixa eu me dar uma olhada aqui. Então, há aqui uma grande responsabilidade sobre a questão disso. Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, para o hedonismo não tem nenhum problema a pessoa se embriagar. A Bíblia condena a embriaguez. Algumas pessoas até defendem que a Bíblia não condena a bebida, mas condena a embriaguez, o que eu particularmente eu sou contra esse negócio. Por que eu sou contra esse negócio? Apesar da Bíblia falar muitas vezes sobre a questão da embriaguez, mas a Bíblia também fala que um abismo chama outro abismo. Uma pessoa que hoje bebe uma cerveja, amanhã bebe 2, depois bebe 5, depois se embriaga. Então, um abismo chama outro abismo. A pessoa, quando começa a ver a questão da bebedeira, né, a questão do vinho, por exemplo, a cerveja, etc., acaba causando aí um problema para a sua saúde, tanto física quanto espiritual. Então, embriagar-se é proibido pela Bíblia, mas pelo hedonismo a pessoa pode se embriagar. É mais um engano aí do hedonismo. Ou entregar-se à sensualidade. Essa questão da sensualidade aqui é uma questão muito complexa e muito delicada de se falar. Por quê? Porque, infelizmente, a sensualidade tem entrado nas igrejas do Brasil. Eu não vou falar do mundo, porque do mundo eu não conheço, mas no Brasil nós vemos algumas situações bem complexas de muita sensualidade, principalmente ali no âmbito ali dos cultos, né? Pessoas vêm com roupas indecentes, roupas curtas, né? Roupas que insinuam o corpo, né? Que formulam o corpo, né? E faz com que outra pessoa peque. A Bíblia menciona que quando nós fazemos algo e faz outra pessoa pecar, nós estamos cometendo pecado. Então, se uma pessoa entra com sensualidade dentro da igreja, ele está fazendo as pessoas pecarem. Se eles estão fazendo as pessoas pecarem, então essa pessoa também está pecando. Então, a sensualidade também entra nessa questão de levar a pessoa para o inferno, por causa da sensualidade, pelo pecado em si. Então, muitas vezes as pessoas falam hoje, né? Não, mas isso aqui é só uma roupa, todo mundo está usando essa roupa. Lembra-se daquela velha frase da sua mãe: você não é todo mundo. É primordial, principalmente as meninas, se vistam de uma forma decente. Por que eu falo muito das meninas? Porque as meninas, claro, são vaidosas. É natural essa vaidade. Veja, por exemplo, lá no livro de Jó, a Bíblia menciona que depois que Jó teve os outros 7 filhos e outras 3 filhas, a Bíblia menciona que elas eram as mais bonitas do Oriente. Não há nenhum problema em ser bonita, em estar aparentemente bonita, não há nenhum problema nesse negócio. A questão é, quando entra na questão da beleza, não há problema. A questão é quando entra na sensualidade. Então, as meninas, não vou falar a massa esmagadora, mas algumas meninas entram na igreja de uma forma, vestida de uma forma muito indecente, extremamente indecente. E essa sensualidade, ela faz com que os homens pequem, porque nós homens somos pegos pelo olhar, por aquilo que nós vimos. Então, se nós vemos uma jovem dentro da igreja com roupas indecentes, é claro que nós pecaremos. Então isso é perigoso. É claro que isso também serve para os jovens, né? Há jovens também que usam roupas que só misericórdia, né? E a questão da sensualidade também não é só na questão da roupa. A roupa que se usa para ir à igreja ou a roupa que se usa para estar na sociedade. A grande questão da sensualidade aqui é quando a pessoa pratica o ato sexual antes do casamento. Então, para o hedonismo, isso não há nenhum problema. Não tem nenhum problema um jovem fazer sexo antes do casamento. Não há nenhum problema, isso é caretice, isso aí o que a Bíblia ensina está errado. Então o mais importante é você ter prazer. E aqui eu vou te falar uma grande frase do diabo que ele usa para enganar principalmente os jovens, que é o quê? O importante é você ser feliz. O mais importante. Então, quando a pessoa coloca isso no coração, o mais importante é eu ser feliz, então essa pessoa pode fazer qualquer coisa, que o importante é a felicidade dela. Lê do engano. Por quê? Porque a Bíblia nos menciona que lá no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10, que a alegria do Senhor é a vossa força. João 15:11 nos diz que Jesus falou, né, que tenho-vos dito isto para que a vossa alegria seja completa. Então a nossa alegria ela está no Senhor e não na sensualidade, não na embriaguez e não na questão da glutonaria e bebedice, entre outras coisas. Portanto, não entre nessas ideologias antibíblicas. Por quê? Porque isso leva a pessoa para o inferno. Quantas pessoas acontecem que estão completamente perdidas
justamente por essa questão de achar que está fazendo aquilo que tem vontade, né? Eu tenho vontade de fazer isso, então eu vou fazer isso porque o importante é ser feliz. Não, o importante é você estar na presença do Senhor, ainda que isso te traga alguma aflição, como nos disse Jesus, né? Lá em João 16:33. Fala sobre a questão de no mundo tereis aflições. Então nós teremos aflições, ainda que nós estejamos na presença do Senhor, padeceremos alguns desertos de vez em quando, mas lembre-se, o Senhor é o teu pastor e ele não te faltará. Portanto, quando alguém falar para você que o mais importante é você ser feliz, diga: não, o mais importante é eu continuar vivendo uma vida de santidade ao meu Senhor. 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16. Como é santo aquele que vos chamou-se de santo, porque ele é santo. Aos Hebreus 12:14 nos diz: tende paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aqui cabe a grande questão: ou a pessoa segue uma vida de santidade ao Senhor para ver ao Senhor, ou entra na questão do hedonismo, que o mais importante é ser feliz, vai ter aquele momento de felicidade na terra e depois padecerá a eternidade no inferno. E aí vai da pessoa escolher. As consequências do hedonismo. Sentimentos ruins. O hedonismo tem atraído muitas pessoas que, sendo enganadas, passam a ter a alma adoecida com sentimentos ruins, como a ganância, a inveja, a culpa, o vazio existencial, a mágoa e a frieza espiritual. Isso aqui traz sempre uma questão interessante, que é aquela questão do vazio, né? É muito interessante quando nós vamos olhar para a palavra e vemos algumas questões interessantes. Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 11, a Bíblia menciona que Deus colocou a eternidade dentro do homem. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus, nós temos um vazio que somente Deus pode preencher, que é o vazio da eternidade. Essa eternidade, por mais que as pessoas façam alguma coisa aqui na Terra para ter prazer, ela sempre terá algumas questões que vai emplacar na questão da alma adoecida. Ela vai ficar com uma alma abatida, triste, completamente adoecida, é uma alma doente. Por mais que ela faça as coisas para serem felizes, elas sempre estarão tristes. Isso é tão verdade que você vê que pessoas, inclusive pessoas milionárias, tiram suas vidas. Por quê? Porque tem uma vida completamente vazia, uma vida sem Deus, né? Uma alma adoecida, né? Pessoas também entram nessa questão da arrogância, né? da ganância, né? Então o que acontece? Quanto mais tem, mais quer e acaba criando aquela questão, igual a questão lá do ceifeiro, né? Que teve uma grande colheita e ele fez o quê? Um celeiro ainda maior para quê? Para colocar toda a sua colheita. E aqui, o que ele ouviu? Louco, hoje te pedirão sua alma, o que tem preparado, para quem será? Então não é a questão da riqueza em si que vai preencher a nossa alma. Não é riquezas, né, status, tantas outras coisas. Então, quando a pessoa entra nessa questão do hedonismo, ele vem com a questão da alma adoecida e tem sentimentos ruins, como a ganância. Não há nenhum problema em você querer crescer no sentido financeiro, por exemplo, ou profissional. Aqui o que eu falo é crescer no sentido não espiritual, né? Mas na questão material da coisa. Ter uma casa melhor, ter um carro melhor, né? Ter um emprego melhor, não há nenhum problema. Ser uma pessoa bem-sucedida, não há nenhum problema nisso. Isso é bom, é saudável. Abraão, por exemplo, era rico, Jó, inclusive, era o mais rico do Oriente, né? Jacó era riquíssimo também, Maria Madalena. Então veja que não há nenhum problema. Lídia também parece que era rica. Então não há nenhum problema em você ter dinheiro. A questão é a ganância. Veja que Jó tinha muito dinheiro, mas o coração de Jó não estava no dinheiro. Onde estava o coração de Jó? No Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19:25. Então veja que ele tinha prazer no Senhor, apesar de todo o sofrimento que ele estava passando. Portanto, a ganância ela é diferente do crescimento. A ganância é quando a pessoa faz para ter dinheiro a todo custo, ela topa qualquer negócio. Né? Tinha um programa lá no SBT que falava, né? Topa tudo por dinheiro. A ideia era essa. Só que lá, claro, não é uma questão de ganância. Lá era só um programa de entretenimento, não há nenhum problema ali. Mas quando a pessoa entra nessa ganância de fazer qualquer coisa, topar tudo para ter dinheiro, a ganância do poder, do dinheiro, isso é a questão do hedonismo. Por quê? Porque ela quer ter mais dinheiro, porque assim ela acha que vai ser feliz, né? Vai alcançar os seus projetos. E o mais importante para a vida dela é isso. Tem também a questão da inveja. Já viu pessoas que não pode ver o que uma pessoa tem, que já quer também
A inveja é o sentimento de querer ter o que outra pessoa tem, né? Achar que aquela pessoa está no lugar dela. Por exemplo, digamos que você tenha, vamos pensar aí, um PlayStation 6, um PlayStation, por exemplo, de última geração. Eu não tenho. Aí eu olho para você, eu vejo você com aquele PlayStation, penso, poderia ser eu, ele está no meu lugar, era eu que era para eu ter esse PlayStation. O que eu faço? Eu posso fazer algo para te prejudicar, até mesmo acabar com a sua vida, para quê? Para poder ter, me apoderar do seu PlayStation. Isso é o quê? Isso é inveja. E quantas vezes dentro da igreja nós vemos pessoas invejosas, pessoas que infelizmente deveriam somar conosco, estão fazendo o quê? Estão criando brigas, porfias dentro da igreja. Isso é triste. Então a inveja tem essa questão. E também tem a questão da culpa. Lembra de Judas Iscariotes, que traiu Jesus? Ele traiu Jesus por 30 moedas de prata e depois ele se arrependeu e ficou amargamente. Ele teve remorso. Não foi nem arrependimento, foi mais um remorso, né? Remorso é um sentimento de culpa. Arrependimento é quando a pessoa reconhece que está errado e pede perdão. O remorso é aquele sentimento de culpa que fica remoendo, fica consumindo a pessoa. Então foi exatamente isso que ele teve. Ele sentiu a culpa, porque a culpa ela vem depois do ato, claro. Então a pessoa comete um ato e fica aquele sentimento de culpa, né? Fica aquela, não deveria ter feito isso. Então, isso também traz a questão do hedonismo. E também a questão do vazio existencial, que é aquela pessoa que está numa situação que fica se perguntando para que eu existo. A pessoa acha que a vida dela não tem nenhum valor, não tem nenhum porquê. Então começa a ter uma crise existencial, um vazio existencial, não sabe para que serve. Então ela começa a ter pensamentos malignos de tirar a sua vida e coisas do tipo, né, dar cabo à sua vida. Então veja que a questão dos sentimentos ruins que se trazem com a questão do hedonismo. Também a mágoa, né? Quantas pessoas hoje magoadas dentro da igreja até, né? E fora da igreja, pessoas umas com mágoa umas da outra. E também na questão espiritual, traz também aquela frieza espiritual para a igreja. Porque o hedonismo, como a pessoa procura ser feliz a todo custo e a felicidade dessa pessoa, infelizmente, não está no Senhor, mesmo ela estando na igreja, mesmo sendo uma pessoa cristã, o que ela faz? Ela procura primeiro as coisas que são da terra. Ela não busca as coisas que são do Senhor. Então, o que isso vai trazer? Vai trazer uma frieza espiritual para a vida dessa pessoa. Como algumas pessoas estão fazendo a mesma coisa, então a igreja fica numa frieza espiritual tremenda. Então, é necessário que nós venhamos observar que o hedonismo ele só tem coisas ruins. O engano e também os sentimentos ruins. A morte eterna. Aqueles que não se arrependeram de seus pecados e buscaram somente os prazeres desta vida vão enfrentar o tormento eterno, o inferno. Não estamos querendo assustar você, mas este lugar de tormento e sofrimento é real e não foi preparado para o ser humano, mas sim para o diabo e seus anjos. Só há dois caminhos, a porta estreita e a porta larga. A porta larga conduz à perdição e a estreita à redenção. Temos sempre dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da verdade e o caminho da mentira, o caminho do prazer terreno, né? e o caminho do prazer eterno. Então temos também a questão do castigo eterno e também da questão do amor eterno. Então, para que lado que nós vamos? Somos nós que escolhemos. Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se alguém não aceita Cristo como Salvador, ele não buscou o caminho, buscou um atalho. E o atalho é sempre o caminho mais longo. Já viu que certas vezes, talvez em todos os casos, em desenhos animados, por exemplo, que usam muito essa questão do atalho, já viu que todas as pessoas se perdem no atalho? Eu conheço um atalho, e a pessoa sempre se perde. E sempre tem um caminho mais longo? Então, um percurso mais longo? Por quê? Porque o atalho é sempre o percurso mais longo. Então não vai pelo atalho, vai pelo caminho. Quem é o caminho? Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, a morte eterna tem essa questão. A pessoa escolheu. Não escolheu ter uma vida que é de hedonismo, de viver uma vida de inveja, de ganância, de glutonaria, de prazeres e projetos completamente carnais, buscando somente essas coisas, esquecendo do Senhor, não tendo comunhão com Deus. Então, quando uma pessoa aqui na Terra optou por este lado, então, quando a morte chegar, certamente estará na perdição eterna, porque foi ele quem escolheu. Nós temos sempre duas opções, ou às vezes mais, né? Dependendo das circunstâncias, né? Mas na questão espiritual, nós temos sempre dois caminhos.
O caminho do céu e o caminho do inferno. O caminho da vida e o caminho da morte. O caminho de estar com a recompensa no céu ou com o castigo eterno no inferno. Cada um escolhe aquilo que quer ser, aonde quer passar a eternidade. Não é para assustar você, é para você observar as escolhas que você faz hoje, refletirá na eternidade. Então, quem você está escolhendo? Você está escolhendo ao Senhor ou está escolhendo os prazeres do mundo? A Bíblia menciona que é impossível ter amizade com Deus e amizade com o mundo. Ou você tem amizade com Deus ou amizade com o mundo. Não dá para ter as duas coisas. Então nós devemos fazer o quê? Ter amizade com o Senhor. Por quê? Porque o Senhor Jesus nos falou o quê? Que não vos chamamos mais de servos, mas chamamos-vos de amigos. Então se o Senhor te chama de amigo, por que você vai abandonar? Por que você vai deixar Jesus logo agora? Porque, mas eu estou na minha juventude. Muitas pessoas morrem na juventude. Eu também não quero assustar você. Por exemplo, eu lembro de um jovem, eu gostava muito desse jovem, inclusive, e eu gostava muito de conversar com ele. Ele partiu para a eternidade extremamente novo, ele devia ter mais ou menos cerca de uns 20 anos, mais ou menos, quando ele partiu para a eternidade. E é um jovem na presença do Senhor, mas que partiu para a eternidade cedo. E partiu por uma enfermidade que aconteceu. Isso tem muitos anos, isso deve ter uns 15 anos mais ou menos, 20 anos mais ou menos, tem bastante tempo. Então veja que a morte chega para nós em qualquer idade. Não estou falando que você vai morrer cedo, não quero que você morra cedo, mas é o Senhor quem sabe. E se você também tiver nesse negócio? Então você precisa tomar uma atitude hoje, diante do Senhor, viver uma vida de santidade ao Senhor. Eu sei que muitas vezes você é tentado pela questão do hedonismo, por questões às vezes de uma ganância, às vezes até mesmo de uma vingança, né, ou de algum prazer carnal, principalmente, né? Mas você precisa se manter firme, assim como José se manteve firme diante da mulher de Potifar, né? Ananias, Misael, Azarias e também Daniel também se mantiveram firmes diante da idolatria da Babilônia. É difícil, claro que é difícil, mas é por isso que o Senhor Jesus te chamou. Por quê? Porque Ele sabe que você pode. O Senhor Jesus disse que você terá aflição, mas Jesus venceu o mundo. Se Jesus venceu o mundo e você é do Senhor, você certamente terá vitória na presença do Senhor. Diga não ao hedonismo, vivendo de modo a agradar a Deus. Como manter-se puro, vivendo num mundo marcado pelo hedonismo? Isaías fala sobre isso, né? Isaías capítulo 6, né? Fala sobre a questão sobre que eu estou vivendo num mundo impuro e também tenho impuros lábios, né? Realmente é muito difícil, porque geralmente é aquela história do tomate, né? Um tomate apodrecido, ele apodrece todos os tomates da caixa, né? De modo geral é assim. Então, realmente, quando nós estamos vivendo numa sociedade cheia de hedonismo, a tendência é que nós acabamos abraçando a causa também. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você não vai abraçar essa causa. Por que não? Porque você é o sal da terra. Lá em Mateus 5,13 nos diz que vós sois o sal da terra. E a questão do sal é muito marcante, porque você jamais vai comer um sal, por exemplo, com um gostinho de manga, ou um sal com gostinho de feijão. Você não vai, nunca. Por quê? Porque o sal ele não pega sabor de ninguém. É ele quem dá o sabor. E assim é você. Você não pega o sabor de ninguém. Ninguém é referência para você. É você que é referência para eles. Isso só é possível por meio do Espírito Santo, que habita no crente. O Consolador quer auxiliá-lo continuamente na renovação de sua mente, vontade e emoções para a glória de Deus. Ele mostrará o que você deve fazer e o que evitar. Quando você está na presença do Senhor, o Espírito Santo ele vai te direcionando. Aí você pode pensar, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo. Bom, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, saiba que mesmo a pessoa que não é batizada com o Espírito Santo, ela é guiada pelo Espírito Santo, desde que ela deixe o Espírito Santo fazer morada nela. Como é que é esse negócio? É quando a pessoa faz o quê? Alimenta o Espírito. Já eu vou falar sobre a questão disso. Então, quando você começa a ter essa tendência de verdadeiramente estar na presença do Senhor, o Espírito Santo começa a te mostrar acerca do que você tem que fazer. Portanto, fique firme no Senhor, porque certamente o Espírito Santo vai te auxiliar, vai renovar o seu entendimento. Ele verdadeiramente vai te frear as suas emoções, que muitas vezes, vamos combinar o seguinte, as nossas emoções, nossas situações, no calor do momento nós queremos fazer muito aquilo e o Espírito Santo
Não, não é por aí que você vai, não. Você vai, mas está todo mundo indo por aqui, olha que coisa boa, está todo mundo fazendo. Não, você não é todo mundo, vem por aqui. Aquela velha máxima da mamãe, né? Então, quando você é guiado pelo Espírito, você vai sempre contra as questões do mundo. E é por isso que muitas vezes as pessoas zombam de você. Porque quando todo mundo está fazendo algo errado, o Espírito Santo te molda, te direciona a fazer aquilo que é correto. E quando nós fazemos algo correto espiritualmente nessa sociedade perdida, nessa sociedade completamente imunda, as pessoas vão ter você como o bobo, né? O bobo da corte, né? Ou a boba da corte, né? Você é uma boba que está seguindo esses padrões bíblicos, coisas de velho e coisas dessa natureza. Certamente, se você não ouviu isso, você ainda ouvirá, você é tão jovem, tão novo e está indo para esse negócio de Bíblia, esse negócio de igreja, dando dinheiro para pastor. Isso é o que eles sempre falam. Mas você continua fazendo o quê? Continua na presença santa do Senhor. Não seja guiado por sua carne. A sociedade hedonista em que estamos inseridos faz um forte apelo ao sexo. As pessoas são incentivadas a ter uma vida sexual ativa antes mesmo de casar, fazendo o que bem desejam, mas Deus estabeleceu o sexo para ser desfrutado dentro do casamento entre marido e mulher. Isso antes mesmo que o pecado entrasse no mundo. Essa questão sexual vai trazer uma questão muito forte entre os jovens, né? Lembrando que a prática do sexo fora do matrimônio, aqui vai falar sobre uma questão que é chamada de fornicação. A questão não é bem essa, não, já vou falar para você sobre esse negócio. Eu vou falar para você uma questão mais delicada, apesar da sua idade, né? Mas você precisa aprender essas coisas de cedo. Para quê? Para você não entrar nessa questão do hedonismo. O hedonismo prega que você pode fazer sexo antes do casamento. E qualquer tipo de sexo antes do casamento que não tem limites, que o importante é você ser feliz. Aqui tem uma outra grande armadilha. Por quê? Porque as meninas, principalmente, o grande medo das meninas é o quê? É ficar grávida. Mas ao mesmo tempo ela quer ter alguma intimidade com seu namorado. Então, para onde que elas correm? Para o sexo anal e para o sexo oral. Por quê? Porque esses não faz com que ela fique grávida. Aí a pessoa pode pensar, mas aqui eu agora estou numa boa com meu namorado, ou eu estou numa boa com a minha namorada, porque nós não podemos ainda fazer sexo antes do casamento, mas já praticamos o sexo anal, já praticamos o sexo oral, temos um prazer, temos uma sensação boa, a prática do sexo assim, ela é muito boa e temos prazer. Bom, aqui um grande questionamento que eu já vou falar para você, que é a questão do pecado. O sexo oral, ele é pecado, e o sexo anal também ele é pecado. Por que essas duas práticas são pecados? Porque você não é uma pessoa casada. Então, se você não é uma pessoa casada e o seu namorado, ou até mesmo a sua namorada, dependendo do caso, né? Tem algumas meninas que são mais avançadinhas, vem com esse papo de que vamos ter vamos praticar um sexo anal ou um sexo oral, ou os dois, né? Antes, já que a gente não pode ter o sexo normal, vamos fazer esse. Vamos experimentar para ver como é, que eu estou muito curiosa. Ou o homem também pode falar a mesma coisa. Vamos fazer, vamos ver como é. Me dá uma prova de amor. Faça sexo anal comigo ou sexo oral comigo. Olha que situação. Aí a menina como fica? Ela fica encurralada na parede, né? Bom, eu preciso fazer sexo anal e oral com meu namorado, senão ele vai pensar que eu não amo ele. Bom, isso aqui está completamente equivocado. Vamos colocar os pingos nos is. Vamos lá. O sexo oral, o sexo anal ou o sexo antes do casamento, ele é pecado. São pecado. Por quê? Porque a pessoa não é casada. O sexo ele só é permitido, biblicamente falando, dentro do matrimônio, dentro do casamento. Então quer dizer que eu vou ter que casar virgem? Isso não dá certo. Bom, se casar virgem fosse autenticidade para não haver separação, então o jogador Kaká não deveria se separar, porque ele casou virgem. Pelo menos é o que ele diz. Mas ele não se separou. Inclusive a esposa dele falou tão bem dele que ele era perfeito demais e por isso se separou dele. Então, a pessoa que se casa virgem não quer dizer que ela vai dar certo o casamento. Por outro lado, se a menina, principalmente a menina, começa a experimentar cedo, vai ter uma hora que pode pegar uma DST, né, uma gravidez, ou querer até mesmo mudar de sexo porque de repente não gostou e está feita aí a bagunça. Então é importante você não ser guiado pela sua carne, seja guiado pelo Espírito Santo, seja guiado pelo Espírito. Como é que você faz esse negócio? Eu gosto muito da ideia da águia.
para que a águia, de modo geral, ela põe somente 2 ovos. E interessante que desses 2 ovos, somente um vai sobreviver, né? Vai ter os 2 filhotes, né? Os 2 filhotes vão nascer. A mamãe águia vai vir alimentar os 2, só que sempre tem um engraçadinho que deve ser crente, que é o que come mais. Esse que come mais, que come o do outro inclusive, o que acontece? Ele vai ficando forte, o outro vai ficar enfraquecido. Aquele que fica enfraquecido vai ter uma hora que ele vai cair do ninho. Como a águia só faz os seus ninhos em montanhas muito altas, então ele vai se despencar lá de cima e vai morrer quando chegar embaixo, né? Vai se espatifar embaixo, né? Qual é a questão aqui? A nossa questão é parecida. Lembra que Isaías 41, né, fala sobre a questão da águia, né? Que nós somos como águia, né? Subirão como asas, como águia. Tem uma questão que é muito interessante sobre a carne e o espírito. Veja que um dos filhotes da águia se alimentou mais do que o outro. Esse que se alimenta mais, ele faz o quê? Ele sobrevive e o outro morre. Qual é a nossa dinâmica aqui? A dinâmica é, assim como acontece com os filhotinhos da águia, assim é a nossa carne e o nosso espírito. Quem é que vence? Aquele que você alimentar mais. Se você alimentar mais o espírito, ele vence a carne. Mas se você alimentar mais a carne vencerá o espírito. A Bíblia menciona que a verdade, o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. E a carne que eu vou lembrar a você não é no sentido carnal, não é no sentido de prática de sexo, por exemplo. Não é questão de pecado, é questão de resistência, que Jesus estava falando sobre resistência. Nem uma hora vocês conseguem orar comigo, é uma resistência. Então, quando uma pessoa começa a alimentar o espírito, indo para a escola bíblica dominical, por exemplo, indo para o estudo de doutrina, buscando ao Senhor em oração, no seu quarto, lendo a palavra, fazendo jejum, ele está fortificando o espírito. Então, o espírito, nesse sentido, ele vai vencer a carne. Mas se uma pessoa que vive trancada no quarto, até as altas horas, vendo aqueles sites que só Jesus na causa, que você sabe muito bem quais são, e como é que vai ser? Ele vai alimentar a carne, e vai alimentar muita carne, que vem a questão aí da pornografia, né, masturbação, e essa coisa toda. Então, a pessoa está sendo o quê? Guiada pela carne. Então, se ela está guiada pela carne, é claro que a carne vai vencer e o espírito vai se enfraquecer. Então, é importante que você tenha no seu coração, não, eu sou uma pessoa de Jesus, eu sou do Senhor, então eu vou alimentar o espírito, eu vou buscar o Senhor. Então, que você fique firme. Sobre a questão da prática do sexo fora do matrimônio, é chamado na Bíblia de fornicação? É relativo. Por que é relativo? Fornicação aqui vem de forno, né? Quando você está no forno, lá perto do fogo, forno e o forno está aceso, como é aquilo fica pinicando perto de você, né? Então, por quê? Por causa do calor. Então, daí vem a ideia da fornicação. Quando aqui o que eu quero explicar para você é o seguinte: a prática do sexo fora do matrimônio é chamada de fornicação. Sim, se porventura esse sexo fora do casamento é antes do casamento. Eu vou te dar um exemplo prático aqui. Imagina que tem uma pessoa. Vamos aqui imaginar um homem. Esse homem ele é casado. Isso serve também para a mulher. Esse homem ele é casado. Se ele é casado, ele vai fazer o quê? Ele se engraçou com uma menina jovenzinha. Essa jovem ainda não é casada. Então ele vai ter relações íntimas, né, sexuais com essa jovem. Ele, como ele é casado, ele está cometendo o quê? Adultério. Ele está adulterando. E a menina por ela não ser casada, ela sim está em fornicação. Então são pecados iguais, mas têm nomes diferentes. Por quê? Porque o estado é diferente. Um é casado, quem casa comete adultério, e quem não é casado comete fornicação. Então a prática do sexo fora do matrimônio precisa se explicar, né? Se a pessoa for casada, mas está fora do casamento, né? Ele está casado, mas está buscando fora, é adultério. O sexo fora é adultério. Mas se for uma pessoa, por exemplo, que é solteira e não é casada, por exemplo, principalmente a pessoa não é casada, está tendo relações sexuais com alguém, então essa pessoa ela está em fornicação. Cristianismo é renúncia. Seguir Jesus envolve renunciar à nossa própria vontade pecaminosa, isto é, aos desejos da nossa carne. Não existe cristianismo sem cruz, sem renúncia. Sabemos que há uma guerra entre o nosso espírito que deseja se aproximar de Deus e a nossa carne que almeja vaidades que nos conduzem ao oposto. Vaidade é uma palavra curiosa, né? Sabe o que significa vaidade, na verdade? Vaidade significa vão, ou seja, aquilo que é vazio. Curioso, né? Vazio, vaidade é vazio. Olha que interessante, quando uma pessoa tem essa questão do cristianismo,
A primeira coisa que ela precisa compreender é que ela precisa renunciar. Por exemplo, o Brasil é extremamente tropical, né? Um calor que só misericórdia. Lá em Cuiabá é Cuiabrasa, né? Bate lá os 40 graus fácil na primavera. Rio de Janeiro, Fortaleza. É uma maravilha, é um sol tinindo, é um sol para cada um, né? Nesse sentido, qual é a pessoa que não quer tomar uma cerveja, por exemplo? As pessoas vão tomar uma cerveja normalmente. Você chega nos bares, restaurantes, as pessoas estão bebendo muito. Por quê? Porque não estão renunciando. Por que eles não estão renunciando à vontade deles? Porque eles não aceitaram a Cristo como Salvador. Como nós somos do Senhor, nós renunciamos. Ainda que nós venhamos ter o desejo, né, de repente, de tomar uma cerveja, por exemplo, não vou tomar uma cerveja porque eu prezo muito pela minha saúde, né, em primeiro lugar. Inclusive tem até um caso curioso, a cerveja Skol, né, que é uma de fabricação escocesa. Skol em escocês significa saúde. Olha que ironia, né? Então veja que a pessoa ela não bebe, por quê? Porque ela é livre. É muito interessante isso também. Então a pessoa ela renuncia o desejo, eu quero muito tomar uma cerveja, queria muito beber uma cerveja porque está muito quente, mas eu não vou beber por amor a Cristo. Isso é o quê? Isso é renúncia. Está renunciando à própria vontade, à própria carne. Eu quero muito, eu sou casado, eu desejo muito aquela jovem está me dando uma situação muito boa, ela já falou que quer ir para a cama comigo, ter relação comigo, mas por amor a Cristo eu não vou. Então veja que há uma renúncia, existe sempre uma renúncia. Não existe evangelho sem renúncia. Se uma pessoa não renuncia a si mesmo, ela não está apta a seguir a Cristo. E é por isso que muitas pessoas não aceitam a Cristo, porque o evangelho exige uma mudança, uma renúncia, né? Negar a sua própria vontade, o seu próprio eu, é muito difícil esse negócio. Então veja que aqui há, mais uma vez, aquela briga entre a carne e o espírito, né? Então a questão do cristianismo ele é uma renúncia. E hoje vemos um cristianismo muito estranho, né? Sem renúncia, de que vinde como estás e continue como estás. Não é assim, vinde como estás e você será transformado certamente, porque o Espírito vai te transformar. Só que as pessoas hoje, temos visto hoje, pastores de tudo quanto é jeito, que só misericórdia. Igreja que, sinceramente, parece ser tudo menos igreja. Por quê? Porque não existe renúncia. Nós devemos renunciar à nossa carne, por amor a Cristo. Para concluir, na lição deste domingo, aprendemos que o hedonismo erroneamente busca o prazer e a felicidade a todo custo, mesmo que para isso tenha que passar por cima de alguém e dos princípios de Deus. Ou seja, para o hedonismo o mais importante é ser feliz. E acabou. Não tem Deus, não tem o próximo, não tem ninguém. O mais importante é eu ter prazer, tanto o prazer carnal, né, como a questão da glutonaria, realizar os meus sonhos, ainda que eu tenha que passar por cima de alguém, não tem nenhum problema, o importante é ser feliz. É a questão do hedonismo e a grande frase do diabo que engana muitas pessoas, né? Qual é a frase que o diabo fala? O mais importante é você ser feliz. Essa ideologia leva pessoas a realizarem seus desejos, mas depois leva suas almas ao vazio e os seus espíritos ao inferno. É interessante também falar sobre a questão do espírito ao inferno, porque não é o nosso espírito que vai para o inferno, é a alma. E é bom fazer essa diferença, porque lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, fala que o espírito volta para Deus, que o deu. Ou seja, se você é cristão, o seu espírito, quando você morrer, vai para Deus. Mas se uma pessoa não é cristã, quando essa pessoa morrer, o espírito também vai para Deus. O espírito não vai para o inferno. O que vai para o inferno é a alma. Existe diferença aqui gritante, a diferença é enorme. Só para lembrar a diferença entre espírito e alma. A alma é aquilo que você realmente é. Os seus sentimentos, as suas emoções, aquilo que você ama. E isso, o seu interior, o seu âmago, o seu ser, né? Aquilo que você realmente é. Isso é a sua alma. E o espírito? O espírito é aquilo que te mostra aquilo que está certo e aquilo que está errado. Por exemplo, se você vai fazer alguma coisa e vem aquela coisa dizendo para você, ó, isso está errado, é o espírito que está te dizendo. Quando você adora ao Senhor, quando você vai adorar a Deus, é o Espírito que te impulsiona a adorar ao Senhor. Portanto, o Espírito ele volta para Deus. O que vai para o inferno é a alma. Então veja que muitas pessoas estão entrando
neste vazio que é o hedonismo. Mas você não. Você é uma pessoa separada do Senhor, você é uma pessoa de Deus, você é uma pessoa que, apesar da pouca idade que tem, você é do Senhor, você já tomou a melhor decisão da sua vida, que é estar com Cristo, é viver com Cristo, viver a santidade com Cristo. Você de vez em quando vai dar alguns escorregões? Não tenha dúvida. De vez em quando você vai dar de escorregada. Mas lembre-se, a Bíblia menciona que o justo, ainda que caia, ele não fica prostrado, ou seja, você pode até pecar. Mas o que a Bíblia diz, filhinhos não pequeis, mas se pecar tem um advogado justo. Você pode até pecar, mas você não vive na prática do pecado, você se levanta e continua a sua jornada para com o Senhor. Né? Mas as pessoas que infelizmente entram na questão do hedonismo, né? A felicidade em primeiro lugar, rejeitando a comunhão com Deus em primeiro lugar, né? A grande questão aqui, vai padecer a eternidade sem Cristo, as suas almas serão lançadas no inferno. Hora da revisão. O que é hedonismo? É uma doutrina filosófica da época do pós-socrática, segundo a qual o prazer individual e imediato é o supremo bem da vida humana. Número 2, o filósofo Arístipo de Cirene. Número 3, a alma se adoecida com sentimentos ruins, como a ganância, a inveja, a culpa, o vazio existencial, a mágoa e a frieza espiritual. Número 4, isso só é possível por meio do Espírito Santo, que habita no crente. Número 5, na renovação da nossa mente, vontade e emoções para a glória de Deus. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você não, de maneira nenhuma, caia nesse engano que é o hedonismo. Ser feliz a qualquer custo, só o sangue do Cordeiro. De maneira nenhuma. Nós buscamos as coisas que são de cima, como nos diz Colossenses capítulo 3, versículo 1. Nós vivemos uma vida de santidade ao Senhor, de renunciar ao nosso eu, ao nosso querer, para estar nas mansões celestiais, para glorificar o nome do Senhor. Ainda que quer comais, quer bebais, nós fazemos, até isso nós fazemos para a glória do nome do Senhor, para o nome do Senhor ser glorificado. Por quê? Porque nós somos o sal da terra, nós não somos melhores do que ninguém, nós somos diferente de todos, nós somos diferentes do mundo, nós somos sal e luz. Portanto, essa questão do hedonismo não cabe para nós. Por quê? Porque a nossa alegria ela vem do Senhor. Neemias 8:10, João 15:11. Portanto, de onde vem a nossa alegria? Do Senhor. O Senhor é quem? É a nossa alegria. Portanto, nós não buscamos nos prazeres da vida a nossa alegria, nós não buscamos nos nossos projetos, nos nossos desejos a nossa alegria. Por quê? Porque a nossa alegria ela vem do Senhor. Ainda que esteja tudo desmoronando perto de nós, as questões não estão dando nada certo, mas a nossa alegria ela vem do Senhor. Como disse Jó, né, lá em Jó 19:25, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Então que nós venhamos a cada dia mais buscar ao Senhor, estar na presença do Senhor, porque é do Senhor que vem a nossa verdadeira alegria. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!